Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais uma aula, agora iniciando o tema número 2 do módulo número um, né, que é o módulo de Introdução às Normas Internacionais de Contabilidade. Esse tema aqui, nós vamos falar sobre a contabilidade brasileira, sobre as normas brasileiras de contabilidade. E por que que isso é importante? Então, nós estamos falando de normas internacionais, então a gente tem que pensar como que essas normas internacionais elas surgem e como que elas são automaticamente transformadas em normas brasileiras de contabilidade. Bom, nós temos aqui o CPC, né, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e, entre outros organismos. Vai ter um vídeo aqui que eu vou explicar a história do CPC, né, a Lei 11.638, basicamente, porque esses pontos eles são muito importantes para a gente entender a transformação da norma internacional para a norma brasileira de contabilidade. Então, este vídeo inicial, o objetivo é justamente fazer essa introdução, para que você possa entender bem como é que isso acontece, como é que há, né, essa transformação entre norma internacional para a norma brasileira de contabilidade. Bom, funciona assim. As normas elas são criadas ou alteradas, né, lá dentro do FASB, né, do Financial International Account Standard Board, ou seja, lá na Inglaterra, onde é sua sede, em Londres. E evidentemente essas normas elas têm o objetivo de atender o mercado e dar mais transparência às demonstrações contábeis no aspecto de mercado e no aspecto de tomada de decisão, tá certo? Ou seja, para atender o objetivo principal da contabilidade, que é gerar informações suficientes e necessárias e seguras para que se possa tomar decisão, seja decisões internas ou decisões externas, ok? Muito bem. Então essas normas são feitas ou são pensadas a partir de necessidades que se observa na contabilidade, dificuldades, e depois, então, cria-se uma norma, um projeto, e esse projeto é colocado em audiência pública, tá? E as pessoas vão fazendo aí sugestões, há uma discussão a partir do que está sendo publicado, enfim. Então, imagina a norma saiu lá em Londres, você tem a norma internacional. Para aqueles países que não têm ajuste nenhum para fazer, que seguem exatamente, por exemplo, os países do Reino Unido, que seguem exatamente aquilo que está na norma internacional, como alguns países aí, europeus, enfim, esses países eles vão pegar essa norma e vão aplicar na sua íntegra. Mas na prática, a gente tem que fazer algumas adaptações, porque a norma em si é uma norma geral. A gente tem que pensar que ela é uma norma internacional, mas cada país tem a sua particularidade. Então, essa norma ela vem para o Brasil, ela vem para esse comitê, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e ali, esse comitê, ele foi criado, tinha alguns órgãos, hoje tem mais órgãos que compõem esse comitê, e ali essa norma, então, ela é pensada, ela é não só traduzida, evidentemente, porque não basta só uma tradução literal do texto, então você tem uma adaptação, e essa adaptação passa pelas próprias necessidades e procedimentos, digamos, brasileiros, mas também pela lei. Tá? Nós temos a lei, porque temos que lembrar que são normas internacionais de contabilidade, são normas brasileiras de contabilidade, mas essas normas elas não são superior às leis. Então esse é um ponto importante. Tá? Então essas normas elas não podem, digamos, suplantar a lei. Nós temos que seguir a lei, nós não podemos fugir disso. Ok? Bom, enfim. E aí, então, faz-se aí a adaptação, tradução, adaptação. Uma vez feita essa adaptação, isso é colocado aí, normalmente 30, 60, 90 dias, né? Tem um período aí específico que o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC, ele coloca aí para discussão pública, e aí as pessoas, as entidades, os profissionais de forma geral, pesquisadores, né, professores aí renomados, enfim, é aberto para todo mundo. Você pode ir lá fazer uma análise dessa norma, fazer as suas sugestões, enfim. Depois eles vão pegar todas essas sugestões e aí o próprio comitê vai fazer lá uma discussão interna para verificar quais delas são realmente verdadeiras ou não. Quando eu digo verdadeira, no sentido de faz efeito, tem efeito, pode gerar algum efeito nas empresas, no processo de tomada de decisão,
enfim, considerando legislação e até o próprio mercado, a dinâmica do mercado brasileiro de forma geral, né? E aí eu falo mercado no sentido amplo, no mercado financeiro, no mercado, nas práticas contábeis de forma geral. Bom, então é feito aí essa tradução, é feita aí essa discussão pública. Uma vez que feitas as discussões, eles têm aí um monte de sugestões, eles vão analisar, incorpora-se ou não essas sugestões. Aí sai-se, finaliza-se, né? Sai-se foi boa, né? Mas assim, finaliza aí a norma como um todo, e aí publica, tá? Dependendo da norma, do grau de complexidade, enfim, normalmente lá no final da norma ela vai ter ali um período de carência, ou seja, um período a partir de quando ela entra em vigor. Não necessariamente ela entra em vigor de forma automática, tá? Às vezes ela sai a norma num período para entrar em vigor só no ano seguinte. Às vezes por conta da complexidade, por conta das empresas que elas têm que se adaptar. Normalmente ela começa a partir do ano seguinte, tá? Mas às vezes é uma norma que trata de um assunto muito simples, um assunto relativamente mais básico, e aí automaticamente ela pode até entrar, não estou dizendo que elas entram, mas pode até, ou poderia até entrar em vigor aí quase que, vamos falar assim, num período muito curto, talvez ainda dentro do próprio ano, se não for uma coisa muito, digamos, muito complexa, tá? Mas normalmente entra em vigor a partir do início do ano seguinte. Bom, uma vez que entrou em vigor, evidentemente, essas normas, vamos supor, uma vez que elas são aprovadas, digamos assim, vamos imaginar que nós estamos no mês de julho, ou seja, nós temos aí 6 meses até o final do ano. Imagina que no mês de julho sai uma nova norma, já com todo esse processo que eu falei para vocês, que vai entrar em vigor em janeiro. Normalmente você tem esse prazo justamente porque essa norma já é divulgada e aí, dependendo do grau de complexidade, as empresas já têm que se adaptar, certo? Porque quando sai a norma para fazer a adaptação, tem que mudar as demonstrações contábeis, tem que fazer lá atendendo uma norma específica, que é a norma do CPC 23, que fala aí de mudança de política e tal. Então tem que fazer essa adaptação, e muitas vezes essa adaptação demanda, principalmente nas grandes empresas, mudança de controle interno, demanda mudança de sistema, alteração no sistema, muitas vezes demanda até, dependendo do caso, uma consultoria extra, parte aí, né, demanda das auditorias, enfim, há uma demanda bastante grande. As pequenas empresas, normalmente, elas conseguem se adaptar com mais facilidade, mas as grandes empresas não necessariamente. Essas, pela complexidade das suas operações, é muito comum elas terem que fazer aí todo um processo de adaptação, todo um processo de mudança de sistemas, tal, e isso demora um tempo. Então, por isso que toda norma ela tem um tempo aí para entrar efetivamente em vigor. Tá? Bom, e as normas brasileiras, esse é o processo, tá? Então, para você entender como é que funciona. Então, você tem a emissão da norma lá fora, depois a norma vem, é traduzida, enfim, tem todo esse processo, todo esse trâmite até ela entrar em vigor. Muito bem. E as normas, pessoal, ela está dividida. Como nós vimos nas normas internacionais, nós temos lá o próprio IFRS, né? Depois a gente tem também o IFRIC, que dá as interpretações e tal. Aqui no Brasil também nós temos esse procedimento. Então nós temos a norma propriamente dito, depois nós temos a interpretação da norma e nós temos então a orientação, né? Que seria o aspecto um pouco mais prático de como eu vou aplicar. Então nós temos hoje aproximadamente, vou falar aqui um número aproximado aí, umas 45 normas, depois nós vamos ver uma por uma direitinho. Então, nós temos aí em torno de 45 normas, enfim, esse número varia, né? Porque às vezes sai uma norma nova, revoga uma, ou às vezes revoga duas, como foi o caso de Receita, saiu uma norma, revogou duas. Então, esse número ele não é fixo, tá? Ele vai mudando aí em função do surgimento de novas normas por conta da necessidade dos usuários das demonstrações contábeis, tá? Então, esse é um aspecto importante. Muito bem, uma vez feito, então, esse processo surge, tal, às vezes as empresas, na hora de implantar a norma, ela tem dúvidas. É lógico que, eu vou arredondar um número aqui, vamos supor que nós tenhamos aí 50 normas. Não é isso, mas vamos supor que fosse. Tenho 50 normas. Isso não quer dizer que eu tenha 50 interpretações ou 50 orientações.
Não, as orientações e as interpretações, elas têm um número menor, porque esses procedimentos, eles são para aquelas normas mais complexas. Você tem normas que são de entendimento mais simples, entendimento mais fácil, que você não precisa necessariamente de um, digamos assim, um entendimento adicional, você não precisa ali de uma orientação adicional. Mas tem determinadas normas, eu posso citar, por exemplo, instrumentos financeiros, a gente pode falar também operações ligadas à construção civil, né, contratos de construção de forma geral. Então, tem determinados segmentos, determinadas áreas que são áreas mais complexas, tá? Então, nesses casos, é necessário uma interpretação específica, porque às vezes a terminologia usada na norma, muitas vezes, não só os termos, mas a própria aplicação acaba ficando. As pessoas, vamos falar assim, os responsáveis por aplicar essas normas, inclusive a auditoria, muitas vezes acaba ficando com dúvidas aí de como aplicar essas normas, de como aplicar esses procedimentos nas empresas por conta da complexidade, o que é uma coisa normal, tá? Bom, e aí surgem então essas normas, esses três segmentos. E essas normas, elas são chamadas de normas técnicas. Então nós vamos ver que nós temos as normas brasileiras de contabilidade, e aí elas estão divididas em normas técnicas, que são basicamente essas que eu estou falando. Você tem as normas profissionais, e aí do profissional contador, você tem a do profissional perito, você tem a do profissional auditor. Então você tem normas específicas para atividades específicas dentro da contabilidade, tá? Todas evidentemente convergindo aí sempre para o mesmo objetivo, que é gerar informações, mostrar o patrimônio de forma efetiva, né? Enfim, sempre pensando nesse sentido. Então esse é o, digamos assim, o processo de forma geral, tá? E essas normas, elas vão se atualizando. Tá? E elas estão de acordo também com o nosso Código de Ética, né? O Código Brasileiro de Ética Profissional, que é o... Ele está numa norma, tá, pessoal? Ele chama, é a NBC PG, né? Profissional Geral 01, que é ela substitui a instrução, a norma que havia antes, que era 803 803, eu acho, 806, uma coisa assim. Né? Então ela vem um pouco mais moderna, um pouquinho mais enxuta, um código de ética que tem aí em torno de 6, 7 páginas. Não é um código de ética tão extenso, mas ele realmente ele gera assim vamos falar assim, o fechamento de todas essas normas profissionais, porque elas visam atender os objetivos da contabilidade, mas também observar a questão ética de aplicação dos profissionais da área contábil. Tá? Então existe aí vamos falar assim, normas diferentes, procedimentos diferentes, tá? Como que essas normas elas são aplicadas, e aí especificamente para cada área, especificamente para cada tipo de profissional, e nós vamos detalhar todas elas aqui para vocês, né? Quando eu digo detalhar, no sentido de mostrar quais são essas normas. Evidentemente aqui nós estamos falando de FRS. Ao longo de todo esse curso que você vai fazer, você vai ver cada uma das normas relacionadas à parte técnica, tá? Lógico, nós não vamos detalhar a parte de auditoria, porque o objetivo do curso não é esse, mas você tem também a de perito, enfim. Então, todas essas normas, mas nós não vamos detalhar, mas é importante você saber que existem essas normas, até porque pode ter um auditor atuando aí na sua empresa, você pode estar atuando como auditor, e então é importante você saber que existem normas específicas para auditoria, normas específicas para perícia, normas específicas para o profissional de contabilidade de forma geral, tá? E todas essas normas, elas saem, então, basicamente do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, vamos pensar nas normas técnicas, né? Por exemplo, o Código de Ética sai do Conselho Federal, mas as normas técnicas, que é o nosso foco, eles saem lá do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e aí você tem diversas entidades que adotam essas normas na íntegra, e tem outras que fazem algumas adaptações, isso é importante também, tá? Porque, por exemplo, a CVM, ela pode entender que aquela norma, de forma geral, ela na íntegra atende bem as empresas de capital aberto, mas ela também pode entender que não, ela pode entender que para capital aberto determinado ponto da norma não atende ou não é adequado, enfim. Então isso acontece. Eu sou da a Agência de Energia Elétrica, por exemplo, a Enel, né? A ANEEL, desculpa, ela pode, por exemplo, adotar um demonstrativo ou não adotar,
né? Ela pode adotar um procedimento específico, mas sempre a partir da norma brasileira de contabilidade, que é emitida, então, pelo Conselho Federal, quer dizer, ela é emitida pelo CPC e aí as outras entidades vão emitindo. Então, você sai lá do comitê, aí o CFC, né, o Conselho Federal emite uma norma técnica geral, profissional, dependendo do caso. Essa norma também se transforma aí numa instrução CVM para aquelas empresas de capital aberto e assim sucessivamente para outras entidades, tá bom? Então, só para você entender, este aqui é o, digamos assim, é a parte introdutória dessa questão das normas. E nas próximas aulas, então, você vai ter aí o detalhamento de quais são essas normas e como é que elas podem efetivamente contribuir para o seu melhor desempenho, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Até lá!